Oi, gente, como que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, que vocês estejam seguros. Bom, a gente terminou, né, as 2 semanas que a gente estava tratando do tema de funções inorgânicas e agora o tema que vai tomar as próximas 3 semanas, que a gente vai se envolver aí nas próximas 3 semanas, é o tema de química orgânica. Então vamos lá. Na aula de hoje, o que eu pretendo falar para vocês? Um pouquinho sobre a química orgânica no nosso cotidiano, os postulados de Kekulé, falar um pouco sobre o átomo de carbono, né, tão importante na química orgânica, falar dos tipos de cadeia da nomenclatura de hidrocarbonetos e falar um pouquinho mais para vocês da importância dos hidrocarbonetos, onde que eles estão, para que eles são usados também no nosso dia a dia, mais especificamente agora dos hidrocarbonetos, né, porque a orgânica ela abrange muito mais que isso. Então vamos lá. Bom, eu escolhi só 3 imagens aqui, mas eu poderia... É uma infinidade de compostos do nosso dia a dia que a gente vê direta e indiretamente que fazem parte da química orgânica. Então aí o que, né, precisou ficar famoso, infelizmente, o álcool em gel, ele é um composto orgânico. Muitos remédios são compostos orgânicos. O petróleo, né, que é tão importante para a produção de energia no mundo todo, não só produção de energia como especulação financeira, enfim, tem sua importância assim, de forma muito expressiva. Bom, e para além disso, você pode pensar em fios de nylon, você pode pensar em uma infinidade de outras coisas assim. Bom, então falando um pouco do que é a química orgânica, quando você pensa em química orgânica, geralmente o que precisa vir na sua mente é que ela é a química do carbono. E quem falou isso pra gente foi o Kekulé. Antes dele, acreditava-se que a química orgânica ela dizia respeito a compostos que vinham, ou, inicialmente que eram de seres vivos e depois produzidos por seres vivos. Só que aí, em determinado momento, sintetizou-se a ureia, que é um composto presente no nosso xixi, e aí falaram, bom, se dá para sintetizar, não veio de organismo orgânico, foi sintético, né? Veio de dentro de um laboratório, o que vai ser química orgânica agora? E aí o Kekulé falou que é a química do carbono. Como eu falei, né, que a química orgânica está muito presente na nossa vida, é justamente porque o carbono é um dos compostos, um dos elementos mais abundantes no mundo. Além do carbono, vão existir outros elementos aí que fazem parte da química orgânica, mas ele é a estrela. Então, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio e o enxofre também vão aparecer aí. E além disso, existem algumas exceções, né? Como a gente estava vendo as funções inorgânicas, a gente vai perceber que alguns compostos, mesmo tendo carbono, tendo hidrogênio e oxigênio, eles não são considerados compostos orgânicos, mas vai ficar um pouco mais fácil conforme vocês forem entrando em contato com eles. Bom, e aí o Kekulé, ele colocou alguns postulados, né, que é importante a gente ter em mente, e o primeiro deles foi da tetravalência do carbono. Falar que o carbono é tetravalente nada mais é do que dizer que ele faz 4 ligações. Isso já está manjado, a gente já sabia, porque a gente sabe que ele tem 4 elétrons na sua camada de valência, né? E ele tem 2 elétrons na camada K, ele preenche essa camada. E aí na camada L ele vai ter os 4 elétrons. Para obedecer a regra do octeto, ele vai precisar fazer as 4 ligações dele. E aí tá tudo 10, tá tudo top. Mas quem postulou isso, essa tetravalência do carbono, foi o Kekulé. Bom, e além disso, ele também falou que o carbono ele é capaz de ligar-se a outros carbonos, formando cadeias carbônicas bem longas. É um dos elementos que tem essa capacidade de formar essas cadeias gigantes, nem todos os elementos podem fazer isso. O carbono é um dos que pode, é por isso que tem uma divisão, né, didática da química só para falar dele. Bom, e aí eu falei, né, que o carbono é tetravalente, então que ele faz 4 ligações, mas podem ser alguns tipos de ligações. Pode ser uma ligação simples, pode ser uma ligação dupla ou pode ser uma ligação tripla. Quando ele faz ligações simples, ele é chamado de alcano, ligações duplas alceno e ligações triplas alcino. Eu vou falar um pouquinho mais, vou falar especificamente disso um pouco mais pra frente, mas só para vocês irem colocando isso na cabeça. E aí eu quero falar para vocês desse slide é o seguinte: quando a gente tem uma ligação simples, ela é uma ligação sigma. Também isso
vocês vão usar esses nomes das ligações um pouco mais pra frente. Mas só para vocês irem colocando isso na cabeça. Uma ligação simples é uma ligação sigma. Quando a gente tem uma ligação dupla, uma dessas ligações vai ser uma ligação sigma e a outra vai ser chamada de ligação pi. Isso tem a ver um pouco com a direção que estão os nossos orbitais, o jeito que eles se ligam, se sobrepõem. Vocês não precisam saber bem disso, mas vocês precisam saber que uma das ligações de uma dupla é uma pi e a outra ligação dessa dupla é uma sigma. Cada uma também vai ter as suas propriedades por conta disso. Quando a gente tem uma ligação tripla, a gente vai ter uma ligação sigma, e duas ligações pi. Dessa tripla, então, a gente tem uma sigma e duas pis. Bom, então aí, né, o carbono, ele vai fazer 4 ligações, ele pode fazer tanto 4 simples, 2 duplas, uma dupla e 2 simples, uma tripla e uma simples. Ele pode fazer esses tipos de ligações. E aí, eu trouxe aqui esse pedacinho da nossa tabela para a gente também se situar, né? O carbono, ele tá aqui entre metais e não metais. Então, ele vai ter essa capacidade de ligar-se tanto a não metais como a metais. Ora, ele vai ligar-se ao oxigênio, por exemplo, que é mais eletronegativo, ou ao hidrogênio, que é mais eletropositivo. E aí também trouxe aqui mais algumas nomenclaturas para vocês, que é o seguinte: quando a gente tem um composto que tem 2 elementos, e atenção, 2 elementos e não 2 átomos, ele é chamado de composto binário. Quando apresenta 3 tipos de elementos, ternários, e 4 quaternários. Isso também talvez vocês vejam em enunciados e tudo mais, só para vocês terem em mente isso. Um composto binário, 2 elementos, ternário 3, quaternário 4 elementos. Bom, e aí ainda falando, né, do carbono, a gente tem meios de classificar ele também. Quando ele está ligado a apenas um outro carbono, ele é chamado de primário. Então, vamos pegar aqui essa cadeia. Esse carboninho só está ligado a um outro carboninho. Então, ele é primário. Já esse daqui, ele está ligado ao primeiro e a esse daqui. Então, ele vai ser um carbono secundário, porque ele está ligado a 2 outros carbonos. Mesma coisa com esse aqui vizinho dele. Está ligado a um carbono, a 2 carbonos. Vai ser secundário. O último, ele está ligado a um só. Então, carbono primário. E aí a gente também tem os carbonos terciários, que é quando um carbono está ligado a 3 outros carbonos, e os quaternários, que é um carbono ligado a outros 4 carbonos. Importante ter isso em mente também. Bom, e falando, já entrando aí nas cadeias, vou mostrar para vocês alguns jeitos de representar cadeias. Então, a gente vai ter aqui a fórmula molecular, que é aquelas que vocês já conhecem, que são os elementos seguidos dos números de átomos que eles têm na cadeia. Então, aqui C5H12, a gente sabe que são 5 carbonos e 12 hidrogênios. E aí, existem as fórmulas estruturais. Elas dão um pouco mais de informação para a gente da estrutura daquela cadeia. Aí, ela pode ser condensada, que é quando a gente omite as ligações dos carbonos e hidrogênios. Então, aqui, CH3. A gente sabe que esse carbono está ligado a 3 hidrogênios, mas a gente só escreve CH3. Aí, uma ligação, CH2. Ainda, a gente pode condensar mais ainda essa fórmula e escrever só dessa forma. CH3, CH2, perceba que é esse mesmo composto, né? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos e 12 hidrogênios, mas escrito de uma outra forma. Existe ainda a fórmula estrutural de linha, que aí ela fala todas as ligações que a gente tem, então mostrou as ligações aqui entre os carbonos, mostrou as ligações entre os carbonos e hidrogênios, de novo o mesmo composto, só que com mais informações. E existe a fórmula que ela é a mais usual, porque ela é mais rápida de fazer, que ela omite tanto os carbonos como o hidrogênio, como os hidrogênios, mas ela admite, já fica implícito nela, que os hidrogênios necessários, né, para aquele carbono completar as 4 ligações, eles estão aqui. Então, por exemplo, aqui está representado um carbono. Não se representa os hidrogênios, mas ele vai estar ligado a 1 hidrogênio, a 2 hidrogênios, a 3 hidrogênios. Aí vamos para cá, está ligado ao outro carbono. Esse carbono, né, ele é secundário, está ligado a 1 carbono, a 2 carbonos. Ele já está fazendo essas 2 ligações. Quantos hidrogênios ele vai precisar? 2 hidrogênios. Está implícito nessa fórmula de traço, mas vocês precisam saber que ele existe aqui. Tudo isso são as mesmas coisas, só jeitos diferentes de representar. Essa é a mais utilizada porque é mais simples você fazer tracinho do que você escrever, né?
Como eu falei, o carbono ele faz cadeias muito grandes, então você escrever cada carbono e cada hidrogênio ali realmente é bastante coisa. Então, belezinha? Esse é um dos jeitos mais usuais de representar. Os carbonos, eles são as pontinhas aqui, a junção desses traços ou as extremidades, e os hidrogênios, eles estão implícitos. Bom, ainda falando sobre os tipos de cadeia, entrando aí mais na classificação, as cadeias carbônicas, elas podem ser diferenciadas por uma série de características. Uma dessas características é em relação ao fechamento da cadeia. Então, a cadeia ela pode ser aberta, como eu vinha mostrando para vocês, que ela vai ser uma linhazinha, né? Não se fecha em momento nenhum, ou ela pode ser um ciclo, percebe aqui, ó, que fecha um ciclo. Nesse caso tem 4 membros, mas pode ter 5, 6, 10, pode ter quantos membros forem compostos por carboninhos. E aí, quando ela é aberta, ela pode ser chamada de aberta, ou ela pode ser chamada de acíclica, esse A aqui a gente pode lembrar da negação, né, acíclica, ou ainda alifática. Tudo isso significa que vai ser uma cadeia carbônica aberta. Ou ela pode ser fechada, formar um ciclo e ser chamada de fechada, cíclica ou alicíclica, beleza? Tudo isso aqui sinônimos para falar de cadeias fechadas. Ainda a gente pode classificar ela de acordo com a disposição dos átomos. E aí ela pode ser normal ou ramificada. O que significa ela ser ramificada? Ela tem esses penduricalhos, ela tem ramificações. Então aqui a gente tem a nossa cadeia bonitona e aqui a gente tem a nossa cadeia e uma ramificação. Beleza? Normal ou ramificada. Ainda a gente pode classificar em relação ao tipo de ligação. E aí, quando a gente tiver apenas ligações simples entre os carbonos, ela vai ser saturada. E quando a gente tiver alguma ligação que não for simples, for uma dupla ou uma tripla entre os carbonos, ela vai ser insaturada. E aí aqui eu coloquei até esse exemplo como saturada para vocês verem que o que importa é a ligação entre os carbonos. Aqui tem uma dupla, de fato, mas como não há uma dupla entre os carbonos, essa vai ser uma cadeia saturada. Nesse caso, tem uma ligação dupla entre os carbonos, então cadeia insaturada. E por fim, a gente pode classificar ela como homogênea ou heterogênea, dependendo dos elementos que tem nessa cadeia principal. Então aqui a gente pode ver que a cadeia principal só é composta de carbonos. Ela vai ser homogênea. Aqui tem um oxigênio no meio deles, então ela vai ser heterogênea, hétero de diferente. E aí esse átomo aqui vai ser chamado de heteroátomo. Belezinha? Bom, ainda falando sobre as cadeias, a gente tem tipos de cadeias com características bem específicas que classificam um tipo de composto que é o composto aromático. Esse composto aromático, ele tem algumas características, que é ser plano e obedecer à regra de Huckel. Não vou entrar em detalhes em relação a essa regra, porque, no geral, o único composto aromático que vocês vão entrar em contato, que vai ser cobrado de vocês, é o benzeno, que eu mostrei aqui em 2 representações. Isso significa a mesma coisa disso. E aí, explicando um pouquinho para vocês, bom, além do que eu falei de um composto aromático ele ser plano, ele respeitar a regra de Huckel, ele também é muito estável. Essa estabilidade acontece por conta de uma ressonância que está aqui representada, né, por esse círculozinho. Também não é necessário vocês pensarem sobre isso agora, o que vocês precisam saber é que ele é muito estável. E aí, o nosso anel benzênico, ele vai ser um anel de 6 membros, um ciclo, né, de 6 membros. Aqui a representação de traço para vocês, então vocês sabem que aqui tem um carbono. Esse carbono está fazendo 1, 2, 3 ligações, então aqui tem um hidrogênio para completar as 4 ligações que ele precisa fazer, e assim por todo o ciclo. E a gente sabe, para ser um anel benzênico, ele vai ter duplas e simples alternadas. Então aqui uma ligação dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. 6 membros, duplas e simples alternadas. Ele ainda pode ser representado dessa forma aqui, com um círculo no meio deles, é a mesma coisa. E aí, esses compostos aromáticos, eles podem ser classificados como mononucleares, quando você só tem um anel benzênico, ou polinucleares, quando você tem mais de um anel benzênico. E aí, no caso dos polinucleares, eles podem ser isolados, quando eles têm uma ligação que os separa,
ou condensados, que é quando eles compartilham os carbonos, tá vendo aqui? Eles não estão separados por uma ligação. O mesmo carbono usado por um anel é o carbono usado por outro anel. E assim poderia acontecer com mais anéis, um anel aqui, outro anel aqui. Eles são condensados quando eles compartilham esse carbono, não tem separação. Bom, e aí aqui eu trouxe essa imagem para vocês, para um resuminho para vocês. Então vamos lá, as cadeias carbônicas elas podem ser fechadas ou abertas. Ainda tem as mistas, né, que é quando a gente mistura abertas e fechadas, assim. Mas vamos pensar nas classificações bem contrastantes, que é aberta ou fechada. Quando for aberta, ela pode ser classificada quanto à disposição dos átomos, que é normais ou ramificadas, os tipos de ligação saturadas ou insaturadas, e quando elas são homogêneas ou heterogêneas, dependendo dos átomos que elas têm ali no meio. Quando elas são fechadas, elas podem ser fechadas comuns, né? Aqui está dizendo alicíclicas, mas só para dizer que é a fechada que não é aromática. E aí, de novo, ela pode ser classificada ainda com os mesmos parâmetros da aberta. E ainda existem as fechadas, que são as aromáticas. E aí podem ser os mononucleares, como eu mostrei lá, um anel benzênico só, ou polinucleares, com núcleos isolados, quando eles são separados, ou núcleos condensados, quando eles compartilham os carbonos. Belezinha até aqui, gente? Agora, a gente vai falar um pouco sobre nomenclatura dessas cadeias. O que acontece? Antigamente, até o século XIX, os compostos eles eram nomeados meio que arbitrariamente. E aí, em cada lugar do mundo, você podia ter um mesmo composto. Sintetizei um aqui no meu laboratório, lá do outro lado do mundo sintetizaram o mesmo composto, chamaram de um nome diferente. Isso acontecia, e aí fica muito difícil você escrever algum artigo, você compartilhar algum conhecimento, sem que todo mundo esteja falando a mesma língua, todo mundo saiba, existe um padrão para nomear esses compostos. Então, eu chamei um composto de X aqui, de repente ele não tinha esse nome em outro lugar e fica muito difícil a gente ter essa conversa, compartilhar esse conhecimento. E aí, cada vez mais foram crescendo o número de compostos orgânicos e ficou insustentável você não ter uma padronização para você nomear esses compostos. E aí, os químicos se reuniram no Congresso Internacional de Genebra, em 1892, e decidiram racionalizar essa nomenclatura e criaram a IUPAC, a nomenclatura IUPAC, que é a International Union of Pure and Applied Chemistry. E a IUPAC, ela determinou uma série de regrinhas para a gente nomear um composto, para que todo mundo nomeasse da mesma forma e a gente conseguisse conversar. Existe a IUPAC, ela é amplamente utilizada quando você vai escrever artigos científicos, fazer alguma coisa oficial, você precisa usar ela, mas ainda assim existem alguns nomezinhos de alguns compostos que ficaram, que são os usuais. Porque às vezes a IUPAC, a nomenclatura IUPAC, ela é muito extensa para você falar de um composto muito grande e fica difícil falar. Então existem alguns nomes mais usuais para alguns compostos, mas a IUPAC é uma coisa muito importante para a gente precisa aprender a nomear as cadeias a partir dessa nomenclatura com essas regrinhas. Bom, então vamos começar. Estou falando desses compostos que a gente viu até agora, dessas cadeias carbônicas. Como que a gente começa nomeando elas? Existe um prefixo, que é o começo da nossa palavra, um infixo, que é o meio, e o sufixo, que é o fim. O prefixo, ele dá informação de quantos carbonos tem naquela cadeia pra gente. Então, se a cadeia tiver um carbono só, o prefixo dela vai ser met. 2, et, 3, prop, 4, but e assim por diante. 5, pent. Eu coloquei aqui até 12 para vocês, porque eu acho que dificilmente vai aparecer uma molécula maior que isso para vocês nomearem. Mas estão aqui os prefixos que você usa, eles dão informação de quantos carbonos tem naquela cadeia. Aí o infixo, ele dá a informação de que tipos de ligação tem naquela cadeia. Se for uma cadeia só com ligação simples, vai ser an. Então vamos pensar numa molécula com 3 carbonos e só ligações simples entre esses carbonos. Ela vai ser um propan, beleza? Por enquanto, só prefixo e infixo. Se ela tem ligações duplas, o infixo vai ser en. Ligação tripla, in. 2 ligações duplas vai ser dien, né? De 2, e 2 ligações triplas, diin.
Vamos seguir. O sufixo, ele vai informar pra gente, a gente vai ver mais pra frente, que ele vai informar se essa cadeia tem alguma função orgânica. Mas, por enquanto, a gente só está trabalhando com carbonos e hidrogênios. Então, o nosso sufixo sempre vai ser O. Esse sufixo O indica que na molécula só tem carbonos e hidrogênios. Então, vamos lá. Uma molécula só com carbono e hidrogênio, 3 carbonos, apenas ligação simples. Propano. É um propano. Com ligação dupla, essa molécula, ela vai ser um propeno. E assim por diante, belezinha? Bom, como eu falei para vocês, moléculas com ligações simples são alcanos, ligações duplas alcenos e ligações triplas alcinos. E aí eu trouxe aqui esse macetezinho para vocês, só porque às vezes é importante a gente saber a fórmula molecular do composto assim logo de cara, sem ter que pensar muito. Eu particularmente não usei muito isso na minha época de vestibular, mas eu acho importante vocês saberem. Porque no geral, decorar essas coisas era um pouco difícil para mim. Mas é importante para quem quiser usar, trouxe aqui para vocês. Então vamos lá. Quando a gente tem um alcano, ou seja, quando a gente tem só ligações simples entre os nossos carbonos, a gente sabe que o número de hidrogênios vai ser 2 vezes o número de carbonos mais 2. Então, por exemplo, se eu te falo que você tem um alcano com 5 carbonos, então você sabe que naquela molécula tem 5 carbonos, só tem ligações simples, você vai saber que a fórmula molecular dela vai ser C5H101112. Então, uma molécula de 5 carbonos, que só tem ligações simples, ela tem 5 carbonos e 12 hidrogênios. Vamos pensar de novo nesses 5 carbonos, mas agora com ligação dupla. Eu vou ter 5 carbonos e 10 hidrogênios. Se tiver uma ligação tripla nessa molécula, 5 carbonos e 10, 9, 8 hidrogênios. Beleza? Só um macetezinho aqui para vocês terem em mente. Mas vamos continuar falando da nomenclatura de cadeias. Aí, gente, eu tava falando, né, lá, se tem 3 carbonos é prop, se tem 4 é but, não sei o quê, mas isso eu tô falando da nossa cadeia principal. Às vezes só tem ela, lembra? Ela pode ser normal ou ela pode ser ramificada com as ramificaçõezinhas, assim, tipo uma árvore com os penduricalhozinhos. E existem nomes específicos, a gente precisa nomear também essas ramificações, né? A gente precisa falar delas quando a gente fala uma molécula e alguém consegue desenhar essa molécula, é porque a gente deu todas as informações necessárias. Bom, e aí, tô falando aqui das ramificações para vocês, trouxe só até 4 carbonos, porque também acho que ramificações muito extensas não vão aparecer. Mas é o seguinte, uma ramificação que tem um carbono só, que vai ser um CH3, ela vai ser chamada de metil, ela vai ser uma metila. Lembra? Met de um carbono só. Com 2 carbonos, a gente chama ela de etil, ou quando a gente vai falar, aquela etila. 3 carbonos, propil, aqui, o prefixo prop, e com 4 carbonos, butil. Todos seguem a mesma linha de raciocínio que a da cadeia principal. E aí, gente, falando ainda sobre ramificações específicas, eu trouxe aqui essas que não são da IUPAC, mas são os nomes usuais delas. É importante a gente saber, porque, por exemplo, peguei aqui esse prefixo que está nelas, iso, sec e terc, ele dá informação pra gente sobre que tipo de carbono que está ligado à cadeia principal. Então, aqui, ó, por exemplo, imaginem, né, cadeia principal aqui, essas são as ramificações, estão ligadas por esse carboninho, por esse. Aqui eu, inclusive, coloquei de amarelo para vocês verem por qual carbono a ramificação está se ligando à cadeia principal. Então, aqui imagina a cadeia principal, carboninho. Enfim, esses prefixos, eles dão informação de que tipo de carbono que vai ser que está ligado a essa cadeia principal. Então, vamos lá, pegar esse isopropil, por exemplo. Como vocês podem ver, né, propil, a gente já imagina, vai ter 3 carbonos, beleza. Só que esses carbonos não estão alinhados, não estão um seguido do outro, como nesse caso. Então, a gente não pode dar o mesmo nome, porque é diferente. Isso vai mudar a reatividade da molécula e tudo mais. Então, quando a gente tem uma ramificação com ramificações, porque como você pode ver, se eu puxar esse carboninho aqui, não vai ficar uma linha reta.
Se eu puxar para cá, os carbonos também não vão ficar enfileirados nesse outro sentido. É uma ramificação com uma ramificação. E aí, por isso, a gente dá o nome de isopropil, seguindo, né, a regrinha que a gente falou anteriormente, de prop, but para 4, mesma coisa. Aí, ó, como vocês podem ver, isobutil, 4 carbonos, só que ele tem uma ramificação. Se eu puxar para cá, esse carbono, enfim, se eu puxar para cá, não vai ficar enfileirado, assim como se eu puxar para cá, não vai ficar enfileirado. Ele é uma ramificação dentro da ramificação. Aí, o prefixo sec, ele vai indicar que a cadeia principal ela está ligada na ramificação por um carbono secundário. Então, aqui a gente pode ver que esse carbono que está ligado à cadeia principal, ele está ligado a um carbono, a 2 carbonos. Então, ele é um carbono secundário. E terc, a gente vai chamar de terc, nesse caso butil, porque são 4 carbonos, quando a ramificação estiver ligada à cadeia principal por um carbono terciário, ou seja, um carbono que está ligado a outros 4 carbonos. Belezinha? Indo adiante, né, eu trouxe outras ramificações que têm nomes específicos também, nomes usuais específicos. Então, aqui, quando a gente tem um benzeno, né, aquele anel aromático que eu falei, ligado à cadeia principal, ele é chamado de fenil. Quando a gente tem esse benzeno, só que com um intermediário de um carbono aqui e depois a cadeia principal, benzil. E vinil é quando a gente tem esse eteno ligado à cadeia principal. Então, aqui, 2 carbonos, et, ligação dupla, em. A gente chama de vinil. São só nomes usuais deles, eles são ramificações que aparecem bastante, então é importante saber. Aí, meus queridos, falamos já como classificar as nossas cadeias, falamos dos nomes de algumas ramificações, só que a gente precisa, antes de mais nada, quando a gente pega para nomear uma cadeia, a gente precisa contar a quantidade de... A gente precisa identificar essa cadeia principal antes de mais nada, né? E posteriormente contar o número de carbonos. Existe um jeito certo, um lado, uma direção certa por onde a gente começa a contar esses carbonos. E eu vou explicar isso aqui para vocês. Cadeia principal. Nem sempre a cadeia que está aqui na horizontal vai ser a nossa principal, porque eu te dou essa molécula aqui, você pega ela e fala, bom, fácil, essa aqui é a cadeia principal, essa é uma ramificação. Cadeia principal aqui, 6 carbonos, uma ramificação com 2, um metila, blá blá blá. Não é bem assim. A cadeia principal, ela vai ser a cadeia mais longa. E aí, nesse caso, você precisa ver se vai ser nessa direção ou se vai ser com essa quebra aqui, que vai ser a cadeia mais longa. Vamos contar. Aqui eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E aqui eu teria vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente sabe que a cadeia principal ela vai ser essa aqui, ela vai ser a mais longa e essa que vai ser a ramificação. Tá certo, gente? E aí o que eu falei sobre contar os carbonos. Se você não tem ramificação nenhuma, você pode contar assim, normalmente igual a gente escreve, da esquerda para a direita. Mas, quando você tem uma ramificação, existe um jeito correto de você fazer essa contagem. E esse jeito, ele é tal que a ramificação ela fique no carbono de número menor possível. Então, você sempre começa pelas extremidades, óbvio, então ou vai ser da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. E aí você precisa ver, se você tem uma ramificação, de que jeito que essa ramificação ela fica no carbono de menor número possível. Então, vamos a esse exemplo aqui. Contando da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ramificação está no carbono 5. Contando da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ramificação está no carbono 3. Então, o jeito correto vai ser da direita para a esquerda. Belezinha? Lúcia, e se eu tenho mais de uma ramificação, o que eu faço? Bom, se você tem, por exemplo, 2 ramificações no mesmo carbono, aquela vai ser, e uma ramificação num outro carbono, o carbono com 2 ramificações vai ser prioridade. Então, você vê um jeito, imagina que você tem 2 ramificações aqui. Você sabe que a contagem tem que ser feita de forma a fazer com que esse carbono que tem mais ramificações, ele seja o de menor número possível. Beleza?
Ainda, se você tiver duas ramificações diferentes, mas o mesmo número, uma ramificação X, uma metila num carbono e uma etila num outro carbono, o que você faz? Você tem que fazer a contagem de forma que o carbono com a ramificação que vem primeiro na ordem alfabética, ele seja o de menor número. Então, nesse caso de uma metila e de uma etila, você tem que contar de forma que a etila, que o E vem antes do M no alfabeto, ela esteja no carbono de menor número. Beleza, gente? É muita informação mesmo, mas vai ficar mais claro à medida que a gente vai fazendo exercícios. E é isso que eu vou fazer agora com vocês. Peguei alguns exemplos aqui pra gente fazer na prática, porque essa matéria, essa parte de nomenclatura, realmente tem que fazer muitas e muitas e muitas vezes pra gente pegar a manha. Outra coisa que eu não falei pra vocês é que, por exemplo, quando a gente vai falar sobre as ramificações da nossa molécula, elas vêm antes, né? A cadeia principal, ela vem depois, o nome da cadeia principal, e aí elas têm que ser organizadas em ordem alfabética, tá? Isso vai ser importante. Mas vamos lá, pegar aqui primeiro esse monstrinho. Estão falando sec, butil, ciclo, pentano. Quem que vai ser essa molequinha aqui? Bom, a gente pode pegar aqui primeiro pentano, né? A gente sabe que pente, ele vai ter 5 carbonos, então 1, 2, 3, 4, 5. A gente sabe, por esse ano, que são só ligações simples, e o O, ele fala que não tem uma função orgânica, né? São só carbonos e hidrogênios. Mas, gente, tem esse ciclo aqui anterior, então não vai ser uma cadeia aberta, vai ser uma cadeia fechada. Então, vamos apagar essa cadeia aberta. Então, vai ser uma cadeia fechada de 5 membros. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5. Um ciclo pentano. Aí, gente, o que veio aqui primeiro, como eu falei para vocês, é a nossa ramificação. Essa ramificação, a gente sabe que ela vai ter o quê? 4 carbonos, porque vai ser butil. Só que ela vai ser um sec-butil. Vocês lembram o que é sec? Vai ser um butil que está ligado à nossa cadeia principal, que é esse ciclo, pelo carbono secundário. Então, vamos ver como isso fica. Vamos só fazer um... Não, peraí. Um butil, ele seria 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ele vai ser uma coisinha assim. Ele vai ter que estar ligado à nossa cadeia principal pelo carbono secundário. Quem é o carbono secundário? É esse? Não, esse carbono só está ligado a um outro carbono. É esse? Pode ser ele, porque ele está ligado a um carbono, a 2 carbonos. Esse daqui também pode ser ele. Pode ser esse último? Não pode, porque esse carbono aqui só está ligado a um outro carbono. Então, gente, vai ser uma ramificação que está ligada ou por esse carbono ou por esse. Vamos desenhar ela ali bonitinha. Vai ser uma ligação aqui. Tá? E aí, gente, onde que no meu ciclo eu vou colocar essa ramificação? Não tem informação aqui, não tem número nenhum. Posso colocar em qualquer lugar. Então, ligaçãozinha aqui. Meu Deus, que difícil. Beleza? Então, temos aqui 1, 2, 3, 4 carbonos. O carbono que está ligado à nossa cadeia principal é secundário. Aqui é uma sec-butila. E temos o nosso composto bonitão aqui. Olha que lindo. Beleza. Vamos passar para o próximo. Aqui a gente tem um 3, 4 dimetil hept 3-eno. Uau! Vamos começar de novo pela cadeia principal. A gente tem um hept. Então, isso é o quê? 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza, 7 carbonos. Aí, gente, só ligação simples? Não, tem um en aqui. Então, a gente sabe que vai ter uma ligação dupla. Onde está essa ligação dupla? Quem fala pra gente é o número que vem anterior a ele.
Então, ela tá no carbono 3. Então, 1, 2, 3. Tá aqui entre o carbono 3 e 4. Ah, não podia estar entre o carbono 2 e 3? Não. Se estivesse entre o carbono 2 e 3, o número que ia estar aqui é o 2. Aí, beleza. Já matamos, também temos aqui o sufixo O, só carbonos e hidrogênios. A gente já matou a cadeia principal. Vamos agora para as ramificações. A gente sabe que a gente tem um metil na ramificação. Um não, a gente tem dois, a gente tem dimetil. A gente tem duas metilas como ramificação. Onde estão essas metilas? De novo, quem vai dar essa informação pra gente são esses números aqui. Então, a gente vai ter as metilas no carbono 3 e 4. Metila, vamos lembrar, é só um CH3. Lembra? Met é só um carbono. Então, vamos representar aqui no carbono 1, 2, 3, a gente vai ter uma metila, e no 4, a gente vai ter outra metila. De novo, a gente está representando aqui através da fórmula de traço, então já está implícito que tem aqui 3 hidrogênios, já está implícito todos os hidrogênios dessa molécula. E aí, aqui a gente tem o nosso 3,4 de metil hept 3-eno. Beleza, gente? Olha que bonitão. Vamos para o próximo. Aqui eu trouxe para vocês as moléculas já em fórmula estrutural para a gente dar o nome. Então, vamos começar aqui aquecendo só com essa pequenininha aqui. Quem que é ela? A gente tem 2 carbonos, então met para 1, et para 2. A gente vai ter um et. Et o quê? Etano? Não, porque tem ligação dupla, então é eteno. E o só carbono e hidrogênio, né? Lúcia, eu preciso avisar que essa ligação dupla está entre o carbono 1 e 2? Não precisa. Na verdade, você não só não precisa, como você não pode. Por quê? A nomenclatura da IUPAC, ela tenta ser o mais breve, o mais concisa possível. Então, tudo que não for necessário falar, é para você não falar. Aqui, não tem como ser uma ligação dupla entre outro carbono. Só tem 2 carbonos, então tem que ser entre eles 2. E aí, por isso, você não deve colocar et1-eno para dizer onde está a dupla, porque aqui já está implícito, a dupla precisa estar entre esses 2 carbonos, beleza? Vamos para o próximo. O próximo, ele tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Qual vai ser o nosso prefixo? Vai ser but, de 4 carbonos. Met para 1, et para 2, prop para 3, but para 4. Só ligação simples? Não, tem uma dupla. Onde está a dupla? Está entre quem? Está entre o carbono 2 e o carbono 3. Então, vai ser um but 2 em, de ligação dupla, e o... meu Deus. E o para indicar que não tem nenhuma função orgânica. Só carbonos e hidrogênios. Beleza, gente? Nomeamos aqui mais um. Então, gente, vamos lá para nossa último exemplinho aqui. Trouxe esse bem feio para vocês verem que basta a gente seguir um passo a passo, a gente fazer tudo com uma sistemática e com calma, que a gente consegue nomear qualquer composto, por maior e mais feio que ele seja. Então, vamos começar. O que eu falei para vocês que é a primeira coisa que você precisa fazer no caso de você ter ramificação ou de você ter uma cadeia muito longa? Identificar a cadeia principal. Então, vou pegar o marca-texto aqui para a gente começar a fazer uma tentativa e erro. Vamos tentar primeiro aqui, essa que tá retinha, aqui que tá na horizontal, com sorte é ela. Vamos contar carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Pegar outra corzinha aqui para tentar outra. Vamos tentar vindo aqui para cima. A gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já não pode ser essa porque a amarelinha tem 8. Então, vamos tentar agora vindo para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por enquanto a amarela tá ganhando, porque tem 8. Vamos por último tentar essa que vem aqui para cá. Quantos carbonos ela tem? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela ganhou, né? Essa vai ser a nossa cadeia principal porque ela tem 10 carbonos. Aí, gente, vou apagar isso aqui que tá em amarelo, então deixar só a nossa cadeia principal. Vou deixar ela de amarelo mesmo. Nossa cadeia principal vai ser quem? Vai ser aquela com 10 carbonos, que foi a maior que a gente conseguiu e por isso vai ser a nossa cadeia principal. Agora, galera, vamos nomear as nossas ramificações. Vamos primeiro identificar quem vão ser as nossas ramificações. Vai ser essa aqui, e vai ser essa aqui e essa aqui. Gente, importante, né? A gente começa a contar a partir de qual carbono? Vai depender também das ramificações. O que eu falei para vocês? Quando a gente tem mais de uma ramificação, vai depender do carbono que tem mais ramificações, ou se cada um tivesse só uma, iria depender da ordem alfabética. Bom, nesse caso a gente já viu que esse carbono tem 2 ramificações, então ele precisa ser o carbono de menor número. Então vamos ver, se a gente contar da esquerda para a direita, a gente teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, as 2 ramificações ficariam no carbono 5 e uma no carbono 6. Se a gente contar da direita para a esquerda, o que a gente vai ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí a gente tem que tem uma ramificação no carbono 5 e 2 no 6. Então, a gente já sabe que a gente tem que contar da esquerda para a direita. Então, vamos lá de novo. Bom, gente, temos aqui já os números em nossos carbonos, a nossa cadeia principal. Vamos nomear essas ramificações. Vamos primeiro nomear essa ramificação pequenininha aqui, né? Tá mais fácil. Quem que é ela? Só tem um carboninho aqui, como já tá implícito, 3 hidrogênios. Não vou nem... Bom, vou desenhar aqui. 3 hidrogênios nesse carbono. Um carbono só. É quem? Vai ser um metil, uma metila. Beleza. Quem vão ser essas duas? Percebe que elas são iguais? Elas têm um carbono, 2 carbonos. Então, ela vai ser não vai ser um met é para um, vai ser um et. Uma etila. Etil. Vamos escrever, então, toda a nossa molécula. Cadeia principal, com 10 carbonos, então, dec. Só ligações simples, an. Só carbono e hidrogênio, O. Nossa cadeia principal é um decano. Bom, gente, então a gente sabe que a gente tem uma metila aqui, a gente tem 2 etilas aqui. Vamos escrever tudo. E a gente tem a nossa cadeia principal com só ligações simples, só carbono e hidrogênio e 10 carbonos, então ela é um decano. Vou deixar aqui pra gente ter elas em mente. Precisamos escrever, antes da nossa cadeia principal, as ramificações. Quem são as nossas ramificações? A gente tem que escrever em ordem alfabética. Então, a gente vai primeiro escrever as etilas. Então, a gente tem a etila onde? Carbono 5 e carbono 6. São 2, né? Então, di, etil. Agora, metila tá onde? Carbono 5 aqui. 5, metil, decano.
Vou apagar aqui pra gente poder enxergar melhor. Apagar também tudo isso. Então, gente, nomeamos esse monstrinho aí. Ele é o nosso 5,6-dietil 5-metil-decano. Beleza, gente? Planejava falar para vocês sobre os hidrocarbonetos, mas realmente essa aula ficou um pouco mais extensa. É muita coisa mesmo para absorver, então o que eu sugiro é que vocês treinem muito, muito, para ficar cada vez mais simples. Essas coisas de ordem alfabética também vocês já internalizarem bem, ficar bem natural. A gente conversa um pouco de hidrocarbonetos na próxima aula, então. É isso, gente. Fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa se vocês puderem e bons estudos para todo mundo.